A segunda temporada de The Last of Us finalizou no 7º episódio nesse domingo e eu acho que é unanimidade, todo mundo dizendo que ela foi não ruim, mas decepcionante, com exceção, é claro, de gente que talvez não tenha muito critério, que tenha gostado, e também aqueles fãs mais radicais que querem tudo igual ao jogo, que aí acharam uma desgraça. Mas eu acho que uma análise justa seria a gente dizer que ela foi uma temporada frustrante, decepcionante, e eu vou contar aqui os motivos desse vídeo. Muita gente atribui isso à falta de fidelidade. Eu vi muita crítica concentrada nessa temporada a Bella Ramsey, que ela não parece com a Ellie, e muita gente focou exatamente na aparência da guria, fizeram um bullying com ela a ponto dela ter que desativar o Instagram, mas a culpa não é da Bella Ramsey. Ainda que ela tenha deixado a desejar, mas isso está muito mais, relacionado ao showrunner e ao planejamento da série do que à atriz, né? Eu já não sou, para falar a verdade para vocês, um grande fã da primeira temporada, mas pelo menos tu via um eixo, um norte, uma progressão, um objetivo. Na segunda temporada nós perdemos isso, ficando basicamente vários episódios, personagens à deriva, errôneos, né? Sem de fato ter um objetivo claro sendo traçado e uma evolução na trama, que fica andando em círculos. Adaptando aí o segundo jogo da franquia, The Last of Us Parte 2, que é um jogo bem mais violento, mais brutal, mais frontal, mas também mais melancólico e mais, por que não, filosófico. A ideia é bem clara que a equipe da HBO não soube adaptar, traduzir a mídia do jogo para o formato série, ao contrário do que a primeira temporada havia conseguido. Porque, primeiro de tudo, para quem é mais radical, fã dos jogos, a gente precisa entender a diferença das mídias. Enquanto o jogo é uma mídia mais ativa, que tu vai estar atrás dos olhos daquela personagem praticando tudo, envolvido naquilo, a série é uma mídia passiva que tu vai estar observando. Então tem que ter uma diferença bem grande na tradução daquilo. Por isso, por exemplo, muita gente criticou que após a morte do Joel, enquanto nos jogos o Tom e a Ellie vão direto atrás, da Abby e do grupo dela, na série nós tivemos um entremeio, um episódio de luto para acalmar as coisas e também para a gente ver o contexto da situação, o que aconteceu em Jackson após o ataque dos infectados, quem sofreu, como as pessoas ficaram, ver como é que foi a reação à questão do Joel dentro da cidade. Tem muito mais coisas a ver do que focar somente num pequeno grupo de personagens centrais, que no jogo é mais possível porque tu vê tudo atrás da lente de um ou dois personagens. Enquanto o jogo, apesar de desenvolver um universo, foca num microcosmo, que é a Ellie, a série foca no macrocosmo com personagens que vão em escalada numa pirâmide em grau de importância, mas que precisam ter um subtexto e um desenvolvimento. Já algumas mudanças não se explicam e a principal delas está no ritmo da temporada. Enquanto a primeira temporada adaptou todo o primeiro jogo, o segundo jogo vai ter mais uma temporada e talvez até mais duas para adaptar, que é mais longo, mas não tão mais longo que o primeiro game, e com isso eles têm que preencher esse tempo com novas histórias, novas subtramas, mais subtextos, e eles não conseguiram fazer isso devidamente. Alguns acertos foram, como por exemplo, a Tina aí, com uma interpretação bastante carismática da Isabela Mercê, ganhou muito mais importância e carinho dentro da série. Já outras não fazem nenhum sentido. E isso diz especialmente a essência, tanto da série quanto daquele mundo, mas principalmente da Ellie, que são obliterados pela escolha narrativa de storytelling da temporada. A jornada interna dela, psicológica, é muito alterada, e o problema não é essa mudança do jogo para a série, que eu até defendo algumas, mas a mudança para pior, que é o que aconteceu. E isso acaba expondo a Bella Ramsey como atriz, não que ela fez um trabalho ruim, mas a falta de progressão, de foco, de consistência na série acaba deixando ela fragilizada no meio daquele roteiro, a falta de evolução, progressão e consequência, tanto do fato dela estar mais velha, muitos anos em relação à primeira temporada, mas especialmente aos traumas que ela foi envolvida. Nós temos pequenos enxertos dos episódios em que tu vê a raiva, a ira dela e aquilo que tu espera a partir de quem ela é e o que ela sofreu, mas parece que não é o estado de espírito constante dela, parece que ela esqueceu o mundo que ela está, os perigos e de vez em quando até mesmo a morte do Joel, Nós temos um episódio que a própria Dina teve que lembrar para Ellie o que elas estavam fazendo em Boston, por que elas estavam ali em Seattle, desculpe, por que elas estavam ali,
o que estava acontecendo, porque ela parecia que saía desse estado de espírito, não sei mais o que estava fazendo, estava feliz com a Dina, estava namorando, apaixonada. A personagem ficou muito, né, imatura, irritante, arrogante, o que não condiz tanto com a personagem do jogo, a idade dela, o que ela sofreu, mas também o mundo que ela está inserida, né? E isso faz com que a gente fique até chateado e rancoroso com ela, porque tu não vê ela sofrendo por aquele personagem do modo que tu esperava e como o espectador mesmo sofreu pela brutalidade que foi o final do personagem nas mãos da Abby. E a gente, né, eu entendo até a ideia que os realizadores tinham por trás disso, né? Porque as ações da Ellie no segundo jogo são bem polêmicas, ela sai bastante do escopo de uma mocinha e começa a tomar atitudes brutais, egoístas e vilanescas. E talvez eles tenham pensado, o público não vai sentir empatia por uma personagem cometendo essas brutalidades sem sentir aparente remorso, né? Porque na série tudo tem uma justificativa, tudo ela hesita, tudo tem uma explicação, tudo ela não faz de maldade porque ela é uma mocinha, né? Mas nisso ela acaba se tornando mais um personagem qualquer, uma heroína, uma anti-heroína e não de fato a personagem complexa que ela é no jogo. E essa falta de convicção no desenvolvimento da personagem faz com que as ações dela sejam trôpegas, sem confiança e ainda mais inexplicado por que se eles não tinham convicção em como escrever a personagem, eles deram mais foco ainda nela, né? E outros personagens centrais do jogo, como o Tommy e o Jesse, são esquecidos por boa parte dos episódios. O storytelling da personagem acaba ficando muito empobrecido, diferente do jogo, mas também sem consistência com o mundo e as ações que a gente viu. Isso expõe muito a Bella Ramsey como atriz, porque ela faz bem, mas acaba atraindo antipatia para a personagem. E o último episódio ele conversa sobre essa contradição dos atos dela, né? Que ela está protegendo uma grávida, mas também matou outra. Que ela está protegendo algumas pessoas, mas tentando matar outras. Que ela foi salva por alguém e agora está indo atrás dele na conversa com a Abby, né? Mas esse subtexto, sendo menos para escancarar as atitudes podres dela, brutais, e mais para mostrar como tudo tem uma explicação, para mostrar como ela é de fato uma pessoa boa e não alguém numa missão vingativa autodestrutiva, empobrece bastante a série. A falta de convencimento, de confiança do texto da personagem acaba deixando ela uma personagem qualquer, sem muito carisma, e isso acabou resvalando na atriz, né, que já tinha a questão da aparência contra ela devido ao público, não que eu concorde com isso, obviamente. E é uma escolha besta, porque, sabe, tem inúmeros filmes e séries por aí renomados, Breaking Bad, Sopranos, House of Cards, Succession, Um Poderoso Chefão, em que os protagonistas não são bonzinhos, eles são monstros, mas são retratados com muito interesse. Então tu não precisa ser bom para ser interessante, sabe? Muito mais para te atrair, ficar magnético, fissurado na tela, ninguém ia perder interesse. Acabou que essas escolhas, elas derrubaram o nível da temporada, mas também colocam em xeque o futuro da série, né? O que tu diz da temporada? Tem o segundo episódio da morte dele, tem o sexto que tem o flashback, mas tirando isso parece que tudo é a mesma coisa, sabe? A Ellie e a Dina estão lá enfrentando perigos, elas sobrevivem de algum jeito, algumas têm consequências maiores, outras não, mas é tudo a mesma coisa, basicamente, né? Não tem um diferencial, um destaque, né? Os próprios infectados são muito diluídos, tu não sente peso e ameaça. Nós temos uma nova espécie aí descoberta, né? Mas eles são mais inteligentes, mas tu quase não vê isso posto em prática, os cicatrizes também. Parece que a série, né, eles querem deixar cada vez mais coisas para depois, para estender, ter mais episódios, ganhar mais dinheiro, mas aí tu vai ganhar dinheiro, vai perder, né, a confiança do público, vai perder a dignidade, vai perder o valor e vai perder a qualidade. Então, infelizmente, essa segunda temporada de Last of Us, como já foi a segunda temporada de A Casa do Dragão, então é um alerta para a HBO, que uma vez era sinônimo de qualidade nas séries, é bem aquém, bem decepcionante, e por ações muitas vezes de ganância, mas também falta de, consistência e confiança no que tu quer contar, perdendo muito do que fez o jogo tão marcante, apesar de polêmico. Quis agradar todo mundo, não agradou quase ninguém.